Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Nesse tutorial eu vou mostrar a estrutura interna de um MOSFET como você nunca viu antes. Na verdade, você não vai encontrar uma explicação como esta em nenhum outro lugar desse planeta. Eu vou mostrar nos mínimos detalhes a estrutura interna do MOSFET, mas vou mostrar como o MOSFET se transforma num IGBT bem na frente dos seus olhos. Você está prestes a ver algo inacreditável e no final do vídeo você vai estar entendendo realmente o que é um IGBT. Vamos então iniciar a nossa aventura? Vamos lá? Vamos começar mostrando a estrutura do MOSFET como aparece por aí afora. Simplesinha como está na figura, e que você já viu 1 milhão de vezes. O source ligado numa camada semicondutora com cristal tipo N, no meio canal uma camada semicondutora com cristal tipo P, o contrário do source, e no dreno uma camada semicondutora com cristal tipo N também. O gate é simplesmente uma placa condutora, aqui desenhada em amarelo, separada do canal por uma região isolante, aqui desenhada em marrom. Sobre o source tem uma região de material condutor, desenhada em cis, normalmente alumínio. Essa estrutura serve para a conexão com o terminal do source. O mesmo acontece com a conexão do terminal do dreno. Modelinho simples, mas que explica bem o funcionamento do MOSFET de crescimento com canal N. Quando ligamos uma fonte de tensão entre o dreno e o source, com o positivo no dreno, nenhuma corrente flui pelo circuito. Claro, tem duas camadas semicondutoras inversamente polarizadas que impedem que a corrente circule, então a lâmpada sai apagada. Quando polarizamos o gate e o source com uma fonte de tensão, VGS, com o positivo ligado no gate, então o gate vai funcionar como um capacitor e as cargas positivas vão se acumular na placa condutora em amarelo. No final, cargas positivas ficarão acumuladas no gate. O gate funciona como uma placa de um capacitor. A outra placa é a camada semicondutora do canal abaixo do gate. Quando o gate está carregado, as cargas negativas da camada semicondutora do source começam a se deslocarem para dentro da camada positiva do canal. Elas são atraídas pelas cargas positivas do capacitor do gate. Depois de algum tempo, as cargas negativas se acumulam no canal. E a mágica acontece. Essas cargas formam um novo canal, agora com cargas negativas, um canal N sob o gate. Por isso esse MOSFET é chamado de canal N. Agora, esse novo canal sob o gate permite que as cargas negativas possam fluir pelo canal. Então, o canal se torna condutor e uma corrente elétrica passa a fluir pelo canal e a lâmpada acende. Sempre que um canal está cheio de cargas elétricas, ele se torna um condutor. Nesse caso, as cargas são negativas. Notar que a corrente elétrica na eletrônica é a corrente convencional, a corrente das cargas positivas. Veja como nós mostramos a corrente no circuito eletrônico. Ela flui do positivo para o negativo, do dreno para o source, ao contrário da corrente real. Agora a lâmpada acende devido à corrente convencional. O canal só vai ligar completamente se a tensão VGS tiver um valor igual ou maior do que a tensão de threshold, a tensão entre o gate e o source que liga o canal. Na maioria dos MOSFETs fica entre 3 V e 4 V. Mas a ligação do source com o canal não aparece na maioria dos desenhos, só nos melhores. E essa ligação é muito importante. Veja no símbolo que existe um ponto ligando a fiação do source e do canal. No modelo, isso pode ser representado estendendo a camada semicondutora do canal, a camada com cristal P, até a conexão com o source. Então, existe sim uma ligação interna no MOSFET entre o canal e o source. Agora chegou a hora de melhorar o desenho, fazer a diferença. Veja que nesse desenho a camada semicondutora do dreno se expandiu, cresceu, engordou. Na verdade, essa é a primeira camada criada ao começar a fazer o MOSFET. Todas as outras serão montadas sobre essa camada. Por isso essa camada é chamada de substrato. Ela ocupa uma área muito grande no MOSFET e a conexão do dreno vai estar montada na base de tudo, ligado direto à camada semicondutora do tipo N+. Por isso o MOSFET consegue conduzir mais corrente. É a presença da camada N+, esse mais indica uma forte dopagem, permite a condução de altas correntes no semicondutor. E tem outro detalhe importante, a largura dessa camada vai ser proporcional à tensão de trabalho. Quanto mais larga, maior a tensão de trabalho. Por isso, hoje em dia, encontramos aplicações com MOSFET em tensões maiores que 1000 V, tudo graças à espessura dessa camada N+.
Agora o que você vai ver, você só encontra aqui no canal do Professor Bairros. Veja que você compra um MOSFET e ganha mais de um, todos ligados em paralelo. Veja que estrutura interessante. Na verdade, o MOSFET é feito de células de MOSFETs e todas estão ligadas em paralelo. Veja que os gates em amarelo formam células, cada célula com 2 MOSFETs. E você tinha medo de ligar os MOSFETs em paralelo? Pois agora não tenha mais, pois eles já vêm ligados em paralelo internamente e, como você sabe, MOSFETs em paralelo aumentam a corrente de dreno source. Viu? Agora para o fabricante fica fácil controlar a corrente máxima no MOSFET. É só alterar o número de MOSFETs em paralelo. Mas o MOSFET é 3D. As células se expandem em todas as direções. Agora cada célula forma uma estrutura hexagonal. Por isso esse tipo de MOSFET é chamado de X-MOSFET. Na figura você pode ver o dielétrico do gate formando a base da estrutura hexagonal. Eu pintei na cor marrom. Correndo por dentro do dielétrico está o metal que forma o gate. Tudo interligado. Eu pintei o metal em amarelo para destacar e salientar que o gate é feito com material condutor nobre. Lá no fundo está a conexão do source. Mais adiante eu mostro como essa estrutura se expande e completa a ligação do MOSFET. Eu aqui estou simulando a construção do MOSFET. Primeiro o substrato com os cristais, agora a estrutura do gate e seu dielétrico. Em algum ponto dessa estrutura, o metal do gate sai para completar a ligação com o terminal do gate. Mas você pode pensar que é uma ligação muito simples, pequena, mas é isso mesmo. Lembre-se que a corrente do gate é muito baixa, então não precisa uma conexão de espessura avantajada. Deixa isso para o dreno e o source, que é por ali que as altas correntes vão circular. Depois do substrato e a estrutura do gate prontas, o fabricante recobre tudo com uma camada de um material condutor, normalmente o alumínio. Vai recobrindo tudo, isso para fechar contato com as camadas semicondutoras do source, em azul indicando o semicondutor com cristal tipo N e a camada em vermelho, indicando os cristais do tipo P, a camada que formam os canais. Essa camada condutora liga o source de todas as células hexagonais em paralelo. E essa é a estrutura do X-MOSFET que aparece em alguns livros. Claro que não tão bem feitinha assim, e toda colorida. Essa estrutura mostra que o MOSFET é na verdade composto de células de MOSFETs, tudo ligado em paralelo. Você sempre viu que no símbolo do MOSFET tem um diodo desenhado entre o dreno e o source, um diodo inversamente polarizado. Isso é bom na maioria das vezes, porque em circuitos de potência a gente costuma colocar um diodo nessa posição como supressor de transiente. Se você estiver usando um MOSFET, não precisa colocar, ele já tem internamente. Veja na figura de onde surgiu esse diodo. Ele aparece devido à junção PN entre o source e o dreno. Essa junção surgiu quando o canal foi interligado ao source, então é um diodo intrínseco à fabricação do MOSFET. Em algumas situações, esse diodo pode ser um problema. Ele possui uma corrente de fuga, e como temos um monte de MOSFETs em paralelo, essa corrente de fuga pode aumentar muito. Então, essa é uma característica dos MOSFETs, uma corrente de fuga relativamente alta. Na figura eu desenho o MOSFET propriamente dito. Veja que eu desenho o símbolo bem sobre a estrutura do gate, então fica fácil identificar o canal, o gate e tudo mais. Mas observe que tem um transistor dentro do MOSFET. É a estrutura NPN entre o source, o canal e o dreno. Na maioria das vezes ele não afeta o comportamento do MOSFET, mas ele pode ser a explicação para alguns comportamentos estranhos do MOSFET. Por exemplo, ele ligar sozinho ou permanecer ligado mais tempo que o esperado. Mas esse é um assunto para outros tutoriais, mas agora você já sabe que dentro de um MOSFET tem sim um diodo e um transistor, além do MOSFET. Então é possível desenhar um modelo mais elaborado do MOSFET, esse da figura, onde o diodo e o transistor são levados em conta. Na figura e no modelo, o source está desenhado para cima, e no símbolo que estamos acostumados, o source é desenhado para baixo. Então eu redesenhei o modelo. Pensei em redesenhar a figura também, mas está tão linda que resolvi deixar assim mesmo. E agora chegou a hora da transformação. Mas não precisa ter medo, o MOSFET não vai se transformar na monga, mas sim no IGBT. Sem truque de espelhos nem nada, é só acrescentar mais uma camada semicondutora sob o substrato, onde está ligado o dreno, uma camada semicondutora com cristal tipo P, o oposto do dreno. Agora a ligação da base não é mais chamada de dreno, passa a ser chamada de coletor, e o source de emissor, e o gate de gate mesmo. Senão, isso ia virar um transistor. E isso todo mundo está careca de saber. O IGBT é uma mistura de um MOSFET e um transistor.
Então vamos identificar onde está o MOSFET e onde está o transistor. E vejam, na verdade tem dois transistores internamente, dois transistores na configuração Darlington. Na verdade um par Ziclay. Isso não aparece em qualquer literatura. Claro que o transistor NPN já fazia parte do MOSFET, então dizer que GBT é a mistura de um MOSFET e um transistor está correto. Mas observe, o novo transistor é PNP para o IGBT de canal N. Veja o modelo do IGBT completinho, um modelo mais apurado, onde aparecem os dois transistores internos do IGBT, aqueles que ninguém havia contado que existiam. Claro que esse negócio de desenhar o emissor para cima no modelo também não fica bem para o IGBT. Então veja o modelo desenhado na posição correta, o emissor para baixo. Aqui fica claro que a corrente entre o coletor e o emissor passa por dois transistores. No coletor é um PNP e no emissor é um NPN. E isso não aparece em qualquer lugar, não. Mas o IGBT continua tendo a camada M como MOSFET, então a tensão de trabalho pode ser controlada pela largura dessa camada. Então o IGBT pode ser construído para altas tensões de trabalho. Grande vantagem é essa do IGBT. Mas o IGBT não tem o diodo reverso. Veja como fica claro no desenho esse fato. Ao colocar a camada tipo P, agora aparecem duas junções PN, que nunca ficam diretamente polarizadas. Então isso é bom, mas você terá que usar o diodo supressor de transiente nos circuitos com IGBT. Não esqueça disso, ou vamos ter cheiro de ampere queimado. Então, pensar no IGBT como um MOSFET ligando um transistor é uma boa aproximação. Ou melhor, seria dizer que o IGBT é um MOSFET que liga um par de transistores Darlington. A principal vantagem do MOSFET também aparece no IGBT, a isolação entre o gate e o circuito de coletor, a baixa corrente para acionar o IGBT, e pensar no IGBT como um componente onde a tensão de entrada controla a corrente de saída. E se tem MOSFET da entrada, então o IGBT também tem tensão de threshold para ligar. O IGBT também tem uma camada do tipo N bem larga. Essa camada era o substrato antes do MOSFET, então o IGBT também suporta altas correntes. O IGBT é um excelente transistor chaveador, ficando com características melhores do que o transistor, mas o MOSFET ainda é melhor. O IGBT é uma opção mais em conta para circuitos de médias frequências, entre 100 kHz e 1 MHz. O IGBT mudou o mundo da eletrônica. Com ele é possível construir os inversores, os conversores AC/DC, DC/AC e por aí vai. Viva o IGBT! E pronto, está feita a transformação com o melhor desenho do MOSFET IGBT do mundo. E com esse modelo espero ter esclarecido aqueles detalhes que sempre ficaram faltando quando se falava no MOSFET IGBT. E mais, não foi nenhuma transformação de uma monga. Onde será a próxima transformação? E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!